Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Atos, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe aconteceu, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, o contexto dessa história: Paulo tinha pego um navio, Estava preso em direção a Roma. E no caminho houve uma grande tempestade e eles praticamente quase todos, foram sucumbidos por essa tempestade ao mar. O navio praticamente despedaçou, tiveram que jogar as cargas todas fora. Foi muito difícil, teve um momento que os soldados queriam matar os presos, foi um tumulto. Por muito tempo eles ficaram sem sol, navegando à deriva, até que chegaram nessa ilha. E quando chegou nessa ilha, eles desceram ali, as pessoas o receberam bem, mas logo que Paulo foi arrumar essa fogueira, então ele foi picado por essa cobra. Eu queria falar sobre isso. Quantas coisas erradas aconteceram aqui no caminho de Paulo, não é mesmo? Quantas coisas não deram certo. Parece que ia de mal a pior. Primeiro ele vai preso, vai nesse navio, E as pessoas dão escuta. Quando ele fala que bem no início que não era bom que eles saíssem, porque era perigoso, eles não escutam, continua, porque ali na verdade ele era apenas o quê? Um preso, uma pessoa que não era ouvida, uma pessoa que não era considerada. E depois, quando ele começa nessa navegação, aí vem essa tempestade tão grande, o navio é arrastado pela tempestade e eles ficam ali por muitos dias, pensando mesmo que iam morrer, Exceto Paulo, que não pensava isso, porque ele tinha uma visão de Deus, ele tinha fé, e o Senhor já tinha falado com ele que levaria, a testemunhar lá em Roma. Mas os outros, ninguém acreditava nele, e as coisas foram acontecendo ali cada vez pior, e quando eles ainda saem, acontece dessa cobra picar a mão de Paulo. E é sobre essa questão que eu quero falar nesta manhã. Por que que às vezes as coisas acontecem dessa forma? Por que que parece que tudo que a gente vai fazer está dando errado, nada dá certo, como se você tivesse amarrado, As pessoas dizem assim: nossa, minha vida está presa, está amarrada, porque nada que eu vou fazer dá certo. Tudo que eu estou fazendo está dando errado. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo era um homem de Deus, buscava o Senhor, andava nos seus caminhos, mas e aqui agora, diante de tudo isso, tudo dando errado? É assim? Por quê? Qual o motivo que às vezes a gente passa por essas situações em que a gente parece, eu digo, que estamos derrotados diante das pessoas, diante das situações? Bom, a resposta, queridos, está aqui nesse texto. E essa resposta que eu quero dar a você, que foi a mesma resposta que o Senhor me deu. Paulo estava debaixo do comando de Deus, e tudo o que estava acontecendo aqui havia um propósito de Deus, para que Paulo pudesse dar testemunho do seu poder, do poder de Deus, Da graça de Deus, da unção de Deus, e que tudo que acontecesse viria para a glória de Deus. Então, é por isso que a gente não entende, porque muitas vezes a gente quer que as coisas dê glória para nós. Nós queremos que as coisas como diz, nos gratifique, nos exaltem, Exalta cada um de nós, mas na verdade não é assim. O Senhor tem o propósito dele. O propósito do Senhor aqui era que realmente Paulo fosse provado, mas na prova dele, ele mostrasse a esses homens, a essas pessoas, com quem ele andava, quem era o Deus dele, qual o poder que ele podia exercer. E aqui você pode perceber que Paulo faz isso. No versículo de número 23, ele vira para esses homens e fala para eles não terem medo, não precisa ficar com medo.
Ele fala aqui, versículo 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como ele me disse. Então, queridos, Paulo testemunhou da fé, Paulo testemunhou do poder de Deus, Paulo testemunhou da glória de Deus. Paulo pôde então realmente mostrar que Deus é real, é verdadeiro, é poderoso, é grande. E no meio de toda essa tempestade, no meio de todas essas coisas que aparentemente parecia errado, o que foi manifesto? Foi manifesto um grande poder de Deus para que as pessoas que estivessem perto dele vissem esse poder, conhecessem Deus e quem sabe, né, até mesmo serem ganhos para o Senhor. Então, muitas vezes, as coisas que estão erradas para nós, elas não estão erradas para Deus. Aparentemente derrotas, mas na verdade não são derrotas, são vitórias, porque foi através de toda essa provação, de toda essa luta, que Paulo realmente pôde testemunhar do grande poder e do grande amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.